Paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos já devem estar vendo aí o tema. É a investida moderna contra a família. E eu peguei esse pedaço do primeiro versículo do capítulo 127 do Salmo. Gostaria que os irmãos ficassem em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. E é uma leitura pequena, mas nós vamos ler e eu vou orar em seguida. É o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença e queremos, Senhor, nos colocar diante de ti, porque nós queremos ouvir a tua palavra e nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou o salmista a escrever essa palavra, que o teu Espírito Santo venha aplicar a tua palavra no nosso coração, que o teu Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, na compreensão da tua palavra e a aplicação da tua palavra nas nossas vidas, ó Pai. Eu oro a ti em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é um tema assim bastante difícil. Eu ouvi alguns pregadores dizerem que falar sobre família é mexer em um enxu de vespa. São complicados, né, as famílias, mas é um projeto de Deus. E eu queria começar a dizer para os irmãos que no período que nós vivemos num período da história anormal, onde as grandes mudanças acontecem de uma forma, de um tempo recorde. As mudanças ocorrem muito rápidas no nosso tempo. E as descobertas científicas muitas vezes nos assustam. Esses dias eu peguei o meu celular, eu tirei um documento que quando eu fui ver eu já tinha um aplicativo esse documento estava dentro do aplicativo. Hoje você pode baixar um aplicativo do banco, você não precisa mais de papéis, você paga de dentro da sua casa. Esses dias eu comecei a usar o aplicativo e achei o máximo, né? Você não precisa mais sair correndo de moto e ir na lotérica, pegar papel, né, Sandra? A tecnologia assusta muitas vezes e ao mesmo tempo ela nos desafia a nós dominarmos ela. Às vezes a gente fica até com medo de entrar em certas coisas porque são muito sofisticadas muitas vezes. Mas o apóstolo Paulo, ele já lá em Timóteo, 2 Timóteo 3:1, ele já disse que nos últimos tempos teriam tempos trabalhosos. E lá no livro de Daniel também tem um texto que fala que nos últimos tempos muitos iriam correr para um lado e para o outro, e a ciência se multiplicaria. Eles anteviram o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Mas um fenômeno que é muito mais preocupante do que esses é um que está diretamente atingindo a instituição familiar. A família como um padrão divino para estruturação da sociedade está começando a ficar cada vez mais distante. Então, nós podemos afirmar que a família está em risco. Esse é o assunto que nós vamos falar. Principalmente porque a cultura, ela não oferece nenhum apoio, ela não oferece nenhuma solidez para a família. Porque nos meios de comunicação, nas escolas, existe um predomínio de um humanismo ateu, anticristão, que vai totalmente contra, despreza os valores morais, despreza a integridade, despreza tudo que é justo, tudo que é reto. E existe também uma desvalorização dos princípios bíblicos para a família, nessa mídia secular que nós temos diante de nós, onde a imoralidade sexual,
onde as escolas elas propagam, elas destroem o conceito de casamento. Existe uma exploração nas mídias sociais do sexo, nas propagandas, nos seriados que nós assistimos na televisão, nos filmes. Então, essas mídias, elas escrevem, né, que a infidelidade é uma coisa que traz prazer, que traz felicidade. É isso que as mídias passam. Além disso, ainda há uma facilidade muito grande para se divorciar. Existe um termo que é usado aí que é o divórcio amigável. E esse tipo de divórcio aí tem provocado uma quantidade de separação alarmante em toda a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas nós sabemos que a separação amigável não existe. É uma farsa. Porque todo divórcio, ele traz uma sua consequência. Todo divórcio, ele muitas vezes já aconteceram muitos choros até acontecer o divórcio. Então não existe essa decisão de que você diz assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos nos separar. Não existe isso. Todo divórcio ele traz os seus momentos de dor. E então nos dias que nós vivíamos, a família está vivendo momentos difíceis, porque a sua essência está sendo contestada em todos os lugares. A sociedade tem concordado com todas essas facilidades. Então, cada vez mais o casamento está perdendo o seu valor. Cada vez mais a família está perdendo o seu valor. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que Deus ele estruturou a família dessa forma: o homem, uma mulher, a sua prole. E essa estruturação que Deus fez é vitalícia. Ela dura até a morte. Ela só vai haver uma ruptura com a morte. E Moisés, ele escreveu sobre isso lá em Gênesis 2:24, que ele diz o seguinte: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto aí ele fala de uma união tão como que eu posso dizer, tão profunda, que é como se as duas coisas, quando fossem unidas, se tornariam uma coisa só. Às vezes eu trabalho na indústria, e às vezes a gente vê algum trabalho de soldador, quando ele solda alguma peça junto com a outra, aquele material que ele está soldando é do mesmo tipo de material que está sendo soldado. Aquilo ali se funde de uma maneira que ali vira uma coisa só. Então o sentido aqui que Moisés está dizendo é que para ser uma só carne. É esse o sentido. E o que nós vemos hoje, irmãos, são lares destruídos. O que nós vemos hoje são pais que não têm autoridade, pais que são ausentes na construção do caráter dos seus filhos. E esse contexto é um contexto problemático, porque ele vai fazer com que o seu filho, essa geração que virá depois, vai ser uma geração problemática, uma geração que vai ter muitos problemas mal resolvidos, tanto emocionalmente como sexualmente, por falta de um ambiente seguro, por falta de uma estabilidade que é a família que dá. Então são muitos os desafios de uma família em nossos dias, mas o maior desafio da família hoje é manter-se firme nos seus propósitos, sem a influência de vozes que estão a todo tempo do lado de fora da nossa casa, gritando nos nossos ouvidos, dizendo para nós como nós devemos ser, como nós devemos ter. Às vezes você está conversando com uma pessoa, a Lília já comentou isso comigo, que ela estava conversando uma vez com o Felipe sobre um assunto, e sobre algum produto que eles estavam falando, né? E aí quando ela foi abrir o celular depois, o celular já começou a colocar propagandas a respeito daquilo que ele estava conversando.
Então, essas vozes que gritam ao nosso redor tentam nos empurrar a ter as coisas. Então, nós somos forçados até o consumo, né, Sandro? Muitas vezes um homem que gosta de chave e ferramentas, ele vai lá no mercado e ele vê lá, promoção de chave de boca, R$20. Ele fala, meu Deus, eu vou comprar, está muito barato. Mas ele não vai perguntar para ele mesmo se ele precisa daquilo ou não. Às vezes ele vai comprar lá e vai colocar dentro da sua casa e aquilo ali vai ficar perdido lá, vai estragar, vai enferrujar. Mas era a promoção. Então nós recebemos descarga em todo o tempo de vozes que tentam nos dizer para nós como nós devemos ser, como nós devemos pensar. Isso é muito real. Nós vemos muitas jornalismos que vêm dizendo para a gente informações para que você pense daquela forma. Então, a gente recebe uma descarga muito grande nesse sentido. Vozes que tentam dizer para a gente como que a gente tem que educar a nossa família. E a Bíblia, é por isso que esse texto que eu li, eu trouxe esse texto aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A situação é uma guerra, o tempo todo. Então eu quero dizer para você, pai, que está aqui hoje, quando eu estava pensando nessa palavra, eu fiquei pensando na diversidade que tem de pais aqui que têm filhos que estão ainda no berço, tem aqueles que estão já com 2, 3 anos, aqueles que são pré-adolescentes, aqueles que são jovens, mas essa palavra aqui são para todos os pais, até mesmo aqueles que já têm os seus filhos casados. Porque você tem o seu relacionamento lá dentro da sua casa, que você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar alguma coisa. E essa palavra é o seguinte: se nós, os pais, estou falando para os homens aqui, não levarmos as influências divinas para dentro das nossas casas, se nós não deixarmos Deus cuidar do nosso lar, e isso implica em nós reafirmarmos em todo o tempo dentro da nossa casa a palavra de Deus. Há poucos dias nós estávamos estudando na escola bíblica dominical sobre quando Moisés deu uma incumbência para o povo, falando para o povo ensinar os seus filhos em todo o tempo a palavra de Deus, e de maneira formal e informal, conversando com ele, brincando com ele. Então nós, os pais, se nós não reafirmarmos a palavra de Deus dentro das nossas casas, deixando sempre Deus no centro, e sempre recorrendo a Ele, quando nós estivermos passando por necessidades, passando por crises, tomar decisões diárias, se nós não fizermos isso, se nós não levarmos essa influência de Deus dentro das nossas casas, nós vamos ver os nossos filhos, irmãos, e nós mesmos sendo influenciados pela TV e pela internet. Nós vamos ver os nossos filhos seguindo esse padrão do mundo, que é um padrão onde, principalmente na nossa época, a verdade tem sido considerada relativa. O que é verdade para mim pode ser mentira para o Felipe. O que é verdade para ele pode não ser para mim. E ao mesmo tempo, irmãos, as mentiras são contadas, e são contadas como verdades que são incontestáveis e absolutas. É esse o mundo. Se você não levar a influência de Deus dentro do seu lar, vai acontecer isso. Você vai ver os seus filhos nessas condições. Então eu quero trazer aqui para os irmãos 4 desafios para que você tenha uma família segundo Deus, uma família que seja uma família de acordo com a vontade de Deus. São 4 desafios, e o primeiro desafio que eu quero trazer para os irmãos é reconsiderar o que foi profetizado, é refletir sobre aquilo que foi profetizado. O que foi profetizado? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 4. O texto diz o seguinte:
Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso nós estamos vendo nos nossos dias. Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele anteviu essa realidade que nós vivemos hoje. E não preciso falar muito. Quando você liga uma televisão para ver algum jornal, você vê muitas coisas que são realidades que Paulo falou naquela época. E seria muita ignorância da nossa parte, ou muita ingenuidade nossa, se nós fingirmos que não existe problema, não existe crise, que está tudo bem, né? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nós podemos mudar esse quadro que caracteriza essa era moderna nossa, desse novo milênio, em relação à família, através de um avivamento. E eu falo isso para os pais, porque é sobre o pai, principalmente, que pesa sobre os ombros, essa responsabilidade de representar Deus dentro da sua casa. Você tem que ser um sacerdote dentro da sua casa. Então o primeiro avivamento que tem que acontecer aí, é o avivamento no seu coração. Quando você olha para o seu filho e vê que existem muitas coisas que ainda precisa mudar, saiba que primeiro tem que acontecer em você. Se você vê a sua esposa alguma coisa que precisa ser mudado ainda, então a coisa precisa ser mudada dentro de você primeiro. Porque quando você passa por um avivamento espiritual, você vai ser um exemplo, você vai ser um sacerdote dentro da sua casa, que vai mudar esse quadro que Paulo fala aí, esse quadro caótico dentro da sua casa. E esse avivamento, ele não é, como o Felipe costuma dizer, virar a chavinha. Não é isso. É alguma coisa que precisa ser buscada, e não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. É uma coisa que você tem que fazer assim, caminhar, lutar. Você vai enfrentar situações difíceis dentro de você mesmo, mas você tem que buscar esse avivamento. Amém? Deus uma vez chegou para Salomão, quando Salomão concluiu o templo, e Deus apareceu para Salomão e disse: olha, se um dia vocês virem que as chuvas não virem mais sobre a terra, se as plantações começarem a sofrer e não produzir fruto mais, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra foi dada para o povo de Israel numa ocasião específica, mas ela é uma palavra universal para nós, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Então, se nós nos arrependermos, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele vai sarar, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar um avivamento de Deus em nós. Esse avivamento, ele começa sempre com humilhação, com reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento dos nossos pecados diante de Deus, para nós vermos esse caos, esse quadro caótico da família em nosso tempo. Você acha que dentro da sua família tem coisas que precisam ser mudadas? Então Deus precisa fazer um avivamento no seu coração. Mesmo que você seja filho, você veja algum problema no seu pai, pense que o avivamento tem que começar no seu coração. Deus vai usar esse avivamento para influenciar os seus familiares. Amém? Amém, irmãos?
Segundo desafio aqui é não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não viva como vivem as pessoas desse mundo. Deixe que Deus transforme a sua vida, deixe que Deus transforme a sua mente. O que precisa ser transformado é a nossa mente. Aceite o desafio da renovação da mente. E essa renovação da mente, ela não vem simples no estalar de dedos, como eu falei para vocês. É o Espírito Santo que muda o nosso pensamento. De que forma? Através da nossa consistente meditação na palavra de Deus. Nós queremos ver um avivamento dentro do nosso coração, dentro da nossa família. A palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir por meio da palavra e vai encher o seu coração. Não existe outro meio. Se você quer que o Espírito Santo faça alguma coisa dentro da sua mente, tem que colocar material aqui dentro. E esse material é a palavra de Deus. Amém? Porque assim vocês vão conhecer a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom e agradável, como diz lá no final do versículo, que é a vontade dele. Amém? Em 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus dessa era, irmãos, cegou o entendimento daqueles descrentes, para não ver a luz do evangelho. E o que Paulo disse lá em 1 Timóteo 3,14, para Timóteo ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Essa palavra serve para todas aquelas pessoas, todos aqueles homens e mulheres que acreditam na família como um projeto de Deus. Amém? Preservar esses princípios estabelecidos pela palavra é edificar a casa sobre a rocha. O que Jesus disse? Que esse projeto, essa família, que é um projeto de Deus, ele garantiu que é a prova de tempestade. Na parábola, um homem construiu sobre a areia e outro sobre a rocha. A chuva veio para os dois. As tempestades, os vendavais vieram para as duas. Para os dois casos, mas o que Jesus disse é que essa família é a prova de tempestade. Amém? Então, afirmar que o modelo bíblico da família é um ideal divino, ela vai motivar os nossos relacionamentos e vai também motivar outras pessoas que estão passando por crises dentro do seu casamento, porque nós acreditamos na família como um projeto de Deus. Amém? E Deus nos honra diante dos homens, nos dando vitórias diante das pessoas. Isso porque quando nós honramos a Deus, não abrindo mão dos princípios de família, com todo o respeito que nós temos por todas as pessoas que foram vítimas de uma separação conjugal, nós devemos sempre afirmar que Deus, Ele odeia o divórcio. Amém? Terceiro desafio para se ter uma família segundo o coração de Deus é manter o altar do Senhor levantado dentro da sua casa. Nós temos altares dentro dos nossos lares que não são altares de Deus. Esses altares precisam ser retirados. Deus deu uma orientação uma vez para Gideão, para que antes de começar a fazer um avivamento no povo de Israel, Deus falou para Gideão: vai lá e destrói o altar de Baal que tem na casa do seu pai. Pega lá um animal que você tem, destrói tudo aquilo e vai num lugar alto e faz ali um outro altar ao Senhor e oferece ali um sacrifício a Deus. E Gideão foi lá e fez isso. E esse altar levantado por Gideão representa para nós, nos fala
de muitos altares que precisam ser levantados dentro da nossa casa, que é o altar da renúncia, é o altar da devoção que precisa haver dentro da nossa casa, é o altar da comunhão, sabe, aquela comunhão que o pai precisa ter com com a sua esposa, com os seus filhos. Muitas vezes ele vai deixar de fazer algum trabalho para sentar lá junto com o filho, assistir mais um pouco o seu filho, para ele não perder a juventude, a infância do seu filho por causa de um trabalho. Esse altar levantado fala também da adoração dentro do lar, o culto, a obediência dentro do lar, a submissão dentro do lar. E a família que vive dessa forma, que tiver esse altar levantado, é uma família que vai estar debaixo da proteção divina. Amém, irmãos? Quarto desafio é vencer o poder da influência negativa da mídia. Esse é um trabalho difícil. Não seria nem um pouco exagerado dizer para os irmãos que a televisão tem sido responsável por destruir uma quantidade gigantesca de famílias, desestruturar famílias no planeta todo. Não é exagero dizer isso. Os programas de televisão aqui no Brasil que têm mais audiência, todos eles exaltam tudo que compromete o bem-estar da família. Todos eles, na maior parte, incentivam o que a palavra de Deus condena. Eles incentivam o adultério. Eu não preciso falar que programas são, vocês sabem muito bem. Eles incentivam o adultério, incentivam a prostituição, incentivam o uso de drogas, pornografia e muitas outras coisas mais. E Jesus disse lá em João 10:10, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Muitas pessoas estão muito distraídas, irmãos, com esse tipo de entretenimento, que é a televisão. Eles não percebem a ação sutil do diabo, não percebem a astúcia desse ladrão que veio para matar, roubar e destruir, nessas coisas, nesse nosso tempo. E esses dirigentes desses programas, eles estão indo cada vez mais extrapolando os limites. Eles não estão respeitando mais crianças, não estão respeitando os adolescentes, não estão respeitando os jovens, os adultos e os idosos dentro das casas. Eles estão invadindo. E muitas pessoas estão assistindo essas coisas e estão estáticos, mudos. Não fazem nada enquanto o fogo toma conta. Mas eu quero dizer para você, em meio a essas decadências que nós vimos, as famílias cristãs precisam assumir uma posição, uma postura, que como Jesus disse para os discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos instrumentos de Deus para mostrar para esse mundo qual é o padrão de vida, de família, que é verdadeiro, que é o correto. Nós temos que tomar uma postura, assumir uma posição. Nós não podemos ficar parados, estáticos. Nós precisamos ser luz para os nossos vizinhos. A nossa família tem que influenciar os nossos vizinhos. A nossa família tem que influenciar, através dos nossos filhos, a escola. A nossa família tem que influenciar no nosso trabalho, nos nossos negócios. Amém? Então a família cristã, ela precisa assumir essa postura. A família, ela é uma parábola do plano redentor de Deus. O pai dentro da casa, ele é um representante de Deus. O pai representa Deus. A esposa representa a igreja. Irmãos, é muito glorioso isso. Paulo falou muito sobre isso. Então nós temos que assumir uma posição firme diante dessa sociedade que nós vivemos. Eu quero trazer uma palavra para todas as famílias que querem marcar diferença nesse milênio, nessa era que nós vivemos, com um texto aqui da palavra de Deus que está em 2 Coríntios 6, não precisam abrir, é o versículo 17 e 18 e o capítulo 7, versículo 1, onde Paulo diz o seguinte: por isso,
Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus para nós é para nós darmos resposta a esse sistema, a essas mudanças, como eu falei no começo aqui, do nosso milênio, mas com base nos princípios que são inegociáveis da palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos conserve a nossa família em pé na sua presença, e que venhamos testemunhar de Jesus, testemunhar desse estilo de vida para esse mundo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e fazermos uma oração? Eu queria pedir para o Felipe fazer essa oração aqui. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós sabemos, Pai, dos enormes desafios que existem, Deus, em relação à atuação de tudo aquilo que se opõe a Ti dentro do contexto que nós vivemos. Seja vindo através da mídia, seja vindo através da internet, seja vindo através de vozes que nós não deveríamos ouvir, Pai. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós podemos experimentar de um lar que passa por todas essas dificuldades, amém, que passa pelos seus desafios, que passa pelos seus vendavais, mas que encontra em Cristo Jesus uma rocha inabalável, onde nós podemos fincar as nossas raízes, amém, e em Cristo perseverar. É por isso que nós pedimos a Tua bênção sobre as famílias aqui representadas. Pedimos para que o Senhor nos ajude a identificar, ó Pai, as investidas malignas contra a nossa família, e que o Senhor venha nos ajudar a manter, a nutrir, Pai, um coração arrependido das nossas falhas e dos nossos pecados, para que nós não venhamos nos apresentar diante de Ti com justificativas, mas com o nosso coração e mente abertos para receber a transformação que vem do Teu Espírito, Pai. Nós pedimos para que o Senhor guarde as nossas vidas na Tua presença, que as nossas famílias elas sejam protegidas pelas Tuas mãos, Pai, e que o Senhor venha abençoar essa igreja, essa comunidade e as nossas famílias com a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém.